Pessoal, saudações para vocês e sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao podcast do Clube da Misha. Eu sou o Tarcísio, vosso host, é um prazer muito grande estar com vocês, como sempre. Para hoje eu tenho um convidado extremamente especial, um amigo que eu gosto, admiro muito. Seja bem-vindo, Gerel Pedro Atienza. Ok, muito obrigado, Tarcísio, por este convite. Por acaso não esperava o seu convite, né, para falarmos um pouco aqui no teu podcast. Portanto, é de agradecer e louvar a tua iniciativa e muito obrigado. E espero que os ouvintes gostem da nossa entrevista. Eu sei que vai ser produtivo. Essa entrevista está a ser gravada na sala de reuniões da empresa do Gerel, NetSpace. Muito bem instalado. A estrutura é muito interessante e eu estou a gostar bastante de estar aqui. Gerel, eu te conheço muito bem, não é? Eu posso contar parte da tua história muito bem, em algumas das tuas conquistas, mas como habitualmente para a nossa audiência, eu queria que tu falasse um bocadinho sobre ti, quem tu és, o que fazes. Apresenta-te para nós, por favor. Em primeiro lugar, eu sou uma pessoa muito simples, né? Em termos de comunicação, ou seja, quem queira entrar em contato comigo, eu sou uma pessoa muito, como dizem, afável, de fácil trato. Eu sou o Gerel Atienza, mais conhecido no mundo do IT como Gerel, né? O CCI, para quem não percebe, é Cisco Certified Internet Network Expert. Portanto, fiz a minha carreira praticamente tudo em telecomunicações, né? Vamos falar a partir do médio com o Tarcísio, e daí mais ou menos com 19, 18 anos comecei na Universidade Católica, fazer o CCNA, fiz mais ou menos 2 anos, penso que foram 2 anos, depois segui os outros cursos de CCNPs e depois fui parar para o CCIE, portanto em 2009 tornei-me um CCI logo aos 22 anos, portanto foi mais ou menos 4 anos de batalhas para a CCI e foram 4 anos de muita turbulência em termos de estudos, porque não é fácil ser CCI, não era fácil naquela altura fazer um treinamento deste porte. Portanto, devido às condições próprias do país, né, estamos a falar, para fazer um treinamento CCI, tu tens que ter práticas suficientes, estamos a falar em 2.000 horas de práticas em equipamentos reais. E, portanto, na altura, na zona onde eu vivia, que é no Cacoaco, não havia energia que era sustentável para manter um laboratório mais do que 8 horas. Portanto, foi uma atividade muito árdua, né? Tem que se ter paciência e persistência, portanto, mas daí consegui fazer o CCI em 2009 e fui continuando. Hoje em dia estou com 4 certificações. A última que eu fiz foi no ano passado e essa foi na parte de design da arquitetura, em que, na verdade, esse exame, ou seja, essa certificação no mundo inteiro, penso que nós somos apenas 400 profissionais. Em África fui o terceiro e penso que já passou mais 2 pessoas, então somos 5 profissionais na África toda. Portanto, é um exame extremamente difícil, é um exame que requer muita paciência, porque o profissional de design tem que perceber de tudo, mesmo de uma área em que não tenhas tantas aptidões. Portanto, para poder apoiar, ou seja, desenvolver toda a arquitetura, toda a estrutura de um só processo e apresentar em todas as partes interessadas do projeto. Portanto, esse é o role de um design e eu fiz essa certificação exatamente no objetivo de ter todas essas valências e daí partir para um projeto próprio que aqui o Tarcísio já acabou de dizer, a NetSpace. Então,
é um currículo muito extenso e de muita competência. Nós estamos a falar de 4 certificações de alto nível do Universo Cisco, que é uma patente mundialmente reconhecida. São 3 CCIEs em routing e switching, Voice Service Provider, e agora a 4ª certificação em Design Architecture, que, como ele estressou agora, são apenas cerca de 400 certificados no mundo, 5 em África. É muito impressionante, Israel. E só alguns aspectos que não mencionaste. O Israel foi o primeiro CCIE em Angola. Por acaso não gosto muito de falar isso, mas pronto, eu fui o primeiro CCIE em Angola e o primeiro CCDE também em Angola. Portanto, essas duas. Sim, as duas são recordes, e eu levo em conta essa questão porque eu já te disse no passado, desde o momento que tu alcanças, não é, tu tornas possível não só para ti, mas também na cabeça dos outros. Então quando se dá conta que pronto, alguém conquistou um angolano como nós, com trabalho árduo, com competência e dedicação, então se torna possível e tem um impacto muito grande, não só em ti, mas como na sociedade, toda a sociedade. Exatamente. Como se diz, né? Quando alguém mostra o caminho, é mais fácil os outros também seguirem. Claro. E pronto, eu também tenho ajudado muitos profissionais cá em Angola a poder, ou seja, a tentar pelo menos ter alguma certificação ou conseguir pelo menos guiar, né? Exato. Porque isso tem que ter um guia. Em 2009 não tinha nenhum guia. Exatamente. eu acho que é exatamente essa questão. Tu conseguiste abrir o caminho por ti mesmo. Exato, porque eu lembro muito bem quando falavas em, por exemplo, encontrar formas de transferir dinheiro para pagar os tutores que estavam fora do país. Que em Angola não havia ninguém que podia te orientar nesse sentido. Exatamente. E pronto, para mim o Israel é o Elon Musk angolano. Ele conquistou e abriu caminhos tão grandes que, se fosse para ter um impacto desse no primeiro mundo, imagina onde é que estarias. É um impacto muito grande. Isso a nível do mundo, isso é muito. Os CCIs são muito concorridos, principalmente na América. Na América e a Inglaterra são os países que mais importam CCIs de outros países. Por exemplo, se nós analisarmos nos Estados Unidos e na Inglaterra, tem muitos indianos CCIs, portanto eles vão buscar essas valências. Os indianos são muito inteligentes, além de serem um pouco mais baratos do que um americano ou um inglês. Eles são muito mais inteligentes do que o americano, porque o americano já está na zona de conforto, se calhar fazendo ou não tem muita diferença em termos de vantagem, mas já para o indiano é um pulo muito alto. Portanto, ainda tem something to prove, né? Exatamente. Okay. E pronto, e outro aspecto que falamos também foi o fato de tu teres alcançado excelência não só profissional, academicamente e profissionalmente, mas também no ramo, no impacto empresarial. Tu conseguiste criar a tua empresa e isso recolheste uma experiência também, já que criaste algumas coisas no passado, conseguiste recolher essa experiência, estás a aplicar agora nesse novo projeto que é a NetSpace. Exatamente. É o seguinte, quando eu comecei a trabalhar na MSTEL, na São Angola, né? Fui para um projeto, portanto foi a Cisco mesmo quem recomendou estar no projeto, portanto, e eu dentro do projeto já tinha, mesmo sendo novo na área, já tinha uma certa role dentro do projeto, portanto, e daí eu fui ganhando muitas experiências porque tinha também outros CCIs. Há um CCI que eu por acaso respeito muito, é um nigeriano. Ele na altura já era triple CCI e eu só tinha um CCI, portanto eu bebi muita experiência dessa pessoa. Por acaso eu gosto muito dessa pessoa, gosto de trabalhar com ele, e nós trabalhamos durante mais ou menos 6 meses. Nesses 6 meses eu aprendi exatamente como é que se faz um operador end-to-end, de uma ponta a outra, ou seja, do serviço A a Z, como é que se implementa um operador. Então consegui ter essas valências com aquela equipa e daí parti para outro projeto, que era a Startel. A Startel na altura funcionava com uma rede totalmente SDH, uma rede analógica, né?
equipamentos que já estavam em desuso, estavam fora de suporte, e de tempo de vida e por aí fora. Então eu consegui, por exemplo, na altura, substituir em tempo recorde toda a solução SDH por uma solução MPLS. Okay. MPLS é a tecnologia de tecnologia ao core de um provedor de serviço de internet. Portanto, havia lá uma empresa, eu não vou citar o nome, que estava lá já há mais ou menos 2 anos, comprou os equipamentos, mas não conseguia implementar. Portanto, eu fui chamado exatamente como consultor para poder implementar, para ver se conseguisse implementar a solução, ou seja, os equipamentos que eles tinham implementado. Portanto, eu consegui implementar toda a solução MPLS. Ou seja, reestruturei a base da base network da empresa. Da empresa, exatamente. Okay. Foi toda ela reestruturada, serviços MPLS, começamos a pôr a parte de voz sobre MPLS, VPNs, internet e outros serviços de e-mails, firewalls, na altura não havia cloud, mas era firewall, colocation de firewall, mas na parte do provider. Por exemplo, o cliente chega e diz: eu não tenho uma firewall na minha rede, nem quero investir numa firewall. Portanto, nós alugamos uma firewall que fica na parte do provedor, ele está lá, nós gerimos aquilo. Portanto, foi feito, ou seja, o projeto, daí essa empresa consegui fazer todo o projeto num todo, né? E depois passei para a área de engenharia, e como diretor de engenharia, e daí comecei a ter mais valência em termos práticos, para poder implementar, ou seja, para poder ganhar mais experiência em termos de telecomunicações. E depois daí ganhei muitas outras valências, né? E decidi criar uma empresa de telecomunicações. Também foram várias lutas para poder conseguir a licença, que é muito complicado cá no país conseguir uma licença de telecomunicações, mas felizmente depois de 4 ou 5 anos conseguimos a licença. Okay. Fizemos um projeto técnico que estava em condições de ser aprovado, e daí é que nós conseguimos criar aqui a NetSpace. Portanto, foi graças a toda essa experiência. Eu tive acesso ao leque de... Tivemos muito perto de fazer uma parceria, e eu tive a oportunidade de ver o leque de serviços que vocês têm, a estabilidade do serviço, a vossa estrutura, tudo muito, é até o topo de gama mesmo, ou seja, serviço de qualidade, e é muito... Pronto, nós somos uma operadora nova, né? Nossa tecnologia é completamente next generation. Okay. Portanto, estamos a falar de tecnologias que daqui ainda têm um tempo de vida até mais de 10 anos. Em termos de serviço, só podemos fazer melhor, né? Okay. E depois, aquilo dos nossos técnicos, nossos profissionais que estamos aqui na empresa, nós temos aqui CCNPs e pessoas também a estudarem para o CCIE, pessoas com vários skills, várias valências. Portanto, não temos como fazer diferente, temos que fazer. Depois temos um mercado muito agressivo, né? Temos um mercado que tem uma concorrência muito forte, e nós temos que fazer o diferente do que a concorrência pode oferecer. Portanto, por isso é que nós investimos em uma tecnologia recente, e podemos aqui assumir que nós oferecemos débitos no mercado muito elevado. Pronto, estamos à frente da tecnologia, é isso. E nessa estamos a falar da tua empresa, que é um negócio grande, não é um negócio, um projeto ambicioso com muita qualidade, e como disse, eu senti também credibilidade dos clientes que você já tem. Diz-me, qual é a importância, nós falamos agora das tuas competências pessoais, profissionais, o fato de teres obtido uma licença do Ministério para operar como provedor de serviços de telecomunicações, ou seja, tudo isso credibiliza a tua empresa. Mas fala-me um bocadinho, como é que é fazer esse tipo de negócio grande em Angola? Qual é a importância da influência política num país como o nosso? O nosso país é completamente político. Só para vermos aqui as ondas de políticas nos últimos 2 anos, conseguimos ver que o angolano em si não consegue viver sem política, né? Todos os dias temos que olhar para as redes sociais e ver uma notícia, ver uma fofocazita e por aí fora.
Nos negócios grandes, portanto, nesse tipo de negócio há sempre uma grande influência política, né? Porque parte sempre de uma base, né? E depois dessa base chega até o extremo, né? Quando eu digo extremo, é o extremo político, portanto, e depois cabe a vontade política de acionar um parecer favorável ou desfavorável com relação ao projeto. Portanto, os projetos grandes, normalmente esses projetos de grande capacidade, normalmente a parte política tem muita influência, ou seja, muito interesse ou em participar ou em controlar, o projeto, né? Porque faz parte também se calhar da estratégia política do país, né? Pelo menos uma posição do governo em ceder ou não. Então, portanto, é mais ou menos isso. Mas com relação aos outros projetos que eu tenho notado, projetos que também são grandes e por aí fora, tem vezes que não é bem a parte política, mas sim a parte, normalmente não apresenta uma robustez, ok? E se vai buscar, por exemplo, um parceiro que se calhar esteja associado à política, portanto, para poder, ou pelo menos facilitar o projeto, ou ser um sponsor do projeto, e pronto, e se mistura aqui um pouco da política e por aí fora, né? Então tem tudo a ver com esses aspectos. Ou seja, há um casamento aí entre o fator, a influência política, mas tem também o fator, a própria competência ou a própria robustez do projeto em si. Exatamente, para dar, por exemplo, normalmente os países africanos têm sempre essa, se calhar deve ser cultura ou não, por exemplo, nos Estados Unidos, vamos falar do Facebook, por exemplo, né? Quando o Facebook começou, quem deu aquele impulso ao Facebook foi a campanha do Obama, ok? Porque já existiam outras redes sociais, tinha o High Five e por aí fora. Então, portanto, na campanha... Naquela altura o MySpace era big também. Exatamente. Também tem o MySpace, portanto, o Facebook se calhar não estava muito, em termos de acessibilidade, não estava comparado com o Wi-Fi e o MySpace. O MySpace já estava no mercado faz algum tempo, mas com a campanha política do Obama, portanto, o Facebook deu um salto diferente. Acredita-se que por detrás deve haver, por exemplo, alguma influência política no projeto, né, para dar vida. E depois há uma coisa também que se vê, é que nas campanhas políticas desses partidos americanos, há sempre um sponsor de tecnologia de informação. O Facebook já patrocinou um partido qualquer, a Microsoft também já tem de dar doações e por aí fora. Então, pronto, acredita sempre que há sempre um controle político das empresas, porque senão depois as empresas fazem também o que quiserem, né? Porque a informação se calhar como é que eu posso dizer, é o que eu tenho dito sempre, a informação é um tesouro que, quando se perde, pode se tornar algo muito melindroso, portanto tem que ser sempre salvaguardado. Ok. Mas percebi exatamente o que queres dizer. Não pode ser num grau diferente, mas os grandes negócios e a política sempre estão relacionados. Sim, é sempre um pouco acompanhado, exatamente, sempre um pouco acompanhado pelo outlook, ou seja, de fora, ou mesmo também, pronto, ter uma parte política interessada em acompanhar mesmo, ou seja, estar dentro do projeto e fazer um sponsor do projeto. Assim. Mas a minha questão qual é? Existe aqui em Angola muita boa gente que acredita que é preciso criar o negócio em torno do fator político, por exemplo. Político, exatamente, por exemplo, se já temos um link bom, temos uma influência, depois criar o negócio, não criar o negócio e depois buscar pela influência. Essas são as facilidades, né? Chamamos isso de facilidades, porque é o seguinte, porque se calhar ninguém tem muita paciência de estar atrás, cumprir com
com todos os requisitos e por aí fora, né? Alguém pode pegar um caminho mais curto, né? Que é um caminho de alguém que esteja bem encostado, ok? E partir para uma ação e ser muito mais fácil chegar até o topo. E depois, a outra parte, que é a parte normal, normalmente é muito mais demorado, né? Portanto, então, há aqui duas facilidades em que se está em jogo, né? Ou vai buscar um parceiro que já tem todo o caminho feito para ti e depois tu só adicionas o teu skill dentro desse projeto, ou tens que seguir o caminho sozinho, que é o caminho muito mais longo. Isso em outros países também existe, obviamente, isso em outros países também existe, e não vamos querer aqui acreditar que, por exemplo, em outros países, um projeto que ontem foi só simplesmente um sonho e hoje em dia já faz barulho em todo lado, em todo o mercado. Claramente, 99% há sempre uma ala, seja ela política ou empresarial, a dar suporte, e essa área empresarial tem outro suporte do outro lado, ou seja, então há sempre ali, mesmo que não estejas diretamente ligado à política, mas o teu mediador, se calhar, é que faz a porta entre os dois. E é o que acontece muito aqui em Angola, né? Por exemplo, há muitos jovens, por exemplo, para tentarem chegar a certo objetivo, se calhar com mais rapidez, né? Se diz na gira, querer ser rico mais rápido, portanto, usa sempre as influências que possam chegar até a instância extrema, né? Mas tem outros jovens que tiveram sucessos e seguiram um outro caminho que é mais difícil, mas o projeto em si, fez mais barulho e desse barulho conseguiu, sim senhora, safar-se da tempestade. Então são esses entraves da política por aí fora. Então. Ok. Essas duas são difíceis de separar, não é? Porque tu falaste agora da influência financeira também, mas acho que é até impossível separar a influência financeira da influência política em Angola. Tirando a componente da profissional, né, de competência técnica, das duas influências, qual é que acha mais importante em Angola? Influência política ou influência financeira? Pronto, vamos falar 30-70. 30 influência política, ok? Porque pronto, a influência política está mais nas autorizações, né? As autorizações é que são um problema cá nesse país, né? Ninguém te dá um certificado, um simples documento faz 3 semanas, estamos a falar de um simples documento. Agora um documento com mais consistência pode fazer mais 2 anos, 3 anos para poder ser aprovado. Portanto, então, estamos a falar a influência política, vamos falar de 30%, e a parte financeira que é mais importante. Porque cá em Angola nós temos muitos impostos. Portanto, pronto, só para ter noção, para teres um escritório cá em Talatona, já imagina quanto é que tu pagas de renda, de energia. A energia cá em Talatona é muito mais cara do que no outro IPU. Tens que pagar aqui uma série de impostos e taxas adicionais que torna inviável começar um negócio, porque o mais importante às vezes é só começar o negócio, e depois daí o negócio, depois de 1 ano, 2 anos, o negócio pode ter pernas para andar por si só e conseguir estar por cima de todos esses custos, mas no princípio o governo em si não facilita, né? Certo. Não há facilidade quem quer ser empreendedor, e isso já devia ser tido em consideração, já pelo menos agora que foi aprovado os 50 e tal milhões para criar empregos. Portanto, já devia ter sido aprovado um diploma para aqueles que queiram ser empreendedores, né? Estamos a falar, por exemplo, de uma empresa de 25 a 50 trabalhadores, que esses deviam ter isenção, pelo menos durante 1 ano e meio, 2 anos, até que a empresa ganhe robustez suficiente, senta-se no mercado e consiga pagar pelo menos os seus custos, né? Estamos a falar salários, impostos e outras taxas adicionais. Portanto, então essa parte financeira tem sido uma dor de cabeça, e também tocando já aqui um pouco nos bancos, que não facilitam também a vida dos empresários. Se fores pedir algum adiantamento, algum empréstimo ao banco, por exemplo, vais ter muita volta,
muitos problemas e são muitos documentos que apresentar. Sabendo que é uma empresa nova que tem licença, por exemplo, para explorar alguma coisa, o banco devia facilitar ou devia aproveitar esta licença, né? Porque é um certificado que custa algum dinheiro. O banco não quer saber disso, né? Não quer saber de licença, quer saber do projeto, quer saber de como é que vais pagar o projeto. Não quer saber se esse projeto pode um dia dar frutos ou não. O banco quer saber o banco vai emprestar este valor e em X anos tens que mostrar capacidades que retornem esse valor. Então, uma empresa que está a começar agora fica difícil, ou seja, não, é impossível uma empresa que está a começar agora a ir buscar empréstimo na banca e sem ter uma retaguarda muito forte que consiga. Exatamente, e mesmo histórico, exatamente, e mesmo o payback, né? Tem que garantir o banco em si garante sempre que haja o payback. Portanto, depois as taxas são muito elevadas e que torna muito complicado o projeto. Taxas acima de 18%. É impossível, por exemplo, alguém conseguir andar com esse tipo de taxa, né? Pegando, desculpa a interrupção, pegando essa deixa, eu percebi que disseste que o circuito ou o ecossistema não viabiliza a entrada de novos players no mercado. Então seria uma mais-valia para dinamizar a economia, combater desemprego, ou seja, seria um win-win para todas as entidades. Mas achas que o governo está a caminhar, está a dar passos no caminho certo, criar mais políticas, ou ainda estamos assim aos empurrões? Pronto, existe alguma agenda? Sim, exatamente. Há uma vontade muito grande do governo, mas a vontade não pode só passar pelos decretos. Okay? Decreto é tudo, documentos e por aí fora. Isso tem de ser implementado na prática. Na prática, pronto, não consigo analisar qual é a dificuldade para se implementar na prática, mas temos que resetar o país e forçar mesmo esses decretos, né? Se tem de baixar, tem de baixar, se tem de subir, tem de subir. Então tem de se fazer todas essas os decretos que têm sido aprovados pelo Presidente da República, portanto, em teor de leitura são muito bons, né? Mas agora está na vontade política de aplicar já de imediato, porque nós nesse momento precisamos já, ou seja, o país tem que mudar de paradigma. Não podemos cada dia há mais desempregados, cada dia temos mais problemas sociais e por aí fora. Então, portanto, temos que partir de alguns pressupostos que já podem ser inseridos agora na sociedade e começar para termos ideia de como é que depois vamos nos virar sobre isso. Portanto, é o que disse, né? Portanto, os decretos estão aí. Agora falta a implementação na prática, é o que está, nesse exato momento, é o que eu considero como zero, né? Porque não há a vontade política, pelo menos do Presidente da República, é muito boa. Há decretos, há informações, há medidas, há correções e por aí fora, mas agora a prática é que se calhar a equipa econômica do Presidente da República não deve estar ou não está a acompanhar, ou está a acompanhar e nos surpreender mais tarde, não sabemos. Portanto, mas nesse momento o que se vê é que a economia está muito parada, está muito estagnada e o gráfico continua a descer. Okay. Não, bem visto. Essas questões políticas e económicas, dá para ter uma noção, não é, do que se passa, mas pronto, uma pessoa como tu que lida com entidades como ministérios, como os gabinetes nacionais e provinciais especializados, tem uma visão mais concreta do assunto. Vamos recuar um bocadinho. Tu sempre, o GR é um monstro. Estou a falar no que toca à absorção do conhecimento. É uma pessoa que, eu não sei se continuas nessa dinâmica, mas eu sei que tu lias livros, sei lá, livros de 200, 300 páginas em algumas horas. Viravas a madrugada a ler livros, literalmente a sugar conhecimentos. Já estou mais velho.
Agora imagino com a família, né? Tem que equilibrar. Fica um pouco slow down. Tem que equilibrar, Mas recuando, né? Quando tinhas quando estavas numa dinâmica diferente, exatamente do que falamos. Naquela altura, por exemplo, tu já tinhas a visão, já porque sempre foste como estudante excelente, né? Eu já era uma pessoa que podia ficar dias, semanas sem ir para a escola. Quando chegasse a altura de fazer a prova, ele ligava, olha, envia os tópicos, eu estou perdido e tal. E no dia da prova ele chegava para crash, tipo, literalmente. Ele anarquizava os testes e era uma coisa de discutir com o professor porque é que é 19 e não 20. Então, eu quero saber, naquela altura tu já tinhas uma visão, sabias que já estavas no caminho, sabias que querias fazer uma coisa grande, ou como é que é? Ou querias simplesmente fazer o melhor naquele momento? Como é que era na tua cabeça? Pronto, naquela altura estamos a falar mais ou menos com 16 anos ou 15 anos. Antes dos 20. Antes dos 20 anos, exatamente. Portanto, não tinha uma visão geral. Para já não sabia muito de IT e por aí fora. Portanto, era mais ou menos o hobby, ok? E eu tinha paixão exatamente na área de eletrônica, informática e por aí fora. Já conseguia fazer alguns aplicativos em termos de hacking, né? Porque eu comecei mais ou menos nessa vertente a fazer hacking em websites, fazer MySQL injection. Ouvia-se muito falar foi quando também a Unitel apareceu e por aí fora ouvia-se pelo menos alguns. Estava também a Angola Telecom, era Angola Telecom e Movicel, acho que era Angola Telecom naquela altura. Portanto, e depois a Movicel saiu, a Angola Telecom criou a Movicel e por aí fora. Pronto. Tinha alguns amigos que eram da Unitel, ouvia muito de Cisco, o que é Cisco, o que é isto, que conversa é essa? Depois, por curiosidade, fui investigar o que era Cisco, li que era a empresa que inventou os routers, e os routers eram os equipamentos que faziam tudo o que é encaminhamento, ou seja, roteamento dentro de qualquer tipo de rede a nível do mundo. Portanto, então, essa conversa de encaminhamento, roteamento, sustentou-me uma certa atenção. Como é que é enviar tráfego daqui até, por exemplo, fora da Angola, exatamente? Como é que é fazer isso? Como é que se faz? Portanto, então, fui diretamente olhei diretamente para a Cisco. A primeira formação, em termos de certificação, que eu fiz foi a Cisco, foi CCNA, não comecei pela Microsoft, aliás, nem percebo nada de Microsoft, percebo de Linux, Microsoft não, só sei fazer alguns cliques. Portanto, comecei logo no CCNA, que na altura era uma grande dor de cabeça, né? Era tremenda dor de cabeça para todo mundo entendia Microsoft, Linux, mas Cisco era uma coisa muito nova. Portanto, eu comecei na segunda turma da Universidade Católica do CCNA, e depois também apanhei a primeira turma e acabei ficando embrulhado na primeira turma que saiu da Universidade Católica. Portanto, eu fiz CCNA, foram praticamente 2 anos de CCNA, e portanto eu comecei a gostar daquilo que eu estava a ver. Por acaso ficava emocionado ver como é que o equipamento envia informação de um lado e nós já vemos aquilo no laboratório em tempo real. E havia também outros profissionais que já trabalhavam na altura, uns estavam na polícia, outros estavam na Unitel, Movicel, por aí fora. Portanto, eles já sabiam mais ou menos o que era. Então via aquelas pessoas, na altura já eram engenheiros, e olhava, mas isso é o futuro. Se essas pessoas que já estão a trabalhar ou seja, saem dos seus trabalhos para virem fazer essa formação, é porque é isso que o mercado precisa. E eu, como não tinha mais tempo, né, felizmente na altura só estudava, era por isso que era pago para estudar. Portanto, mesmo a fazer CCNA, dentro do bloco CCNA, como aquilo era muito demorado, 2 anos, eu no último módulo comecei já a fazer também o CCNP. Ok. Exato. Então, em meio de discussões com o professor, já era uma discussão muito mais alto nível, porque o professor só era CCNA e eu já estava no CCNP a fazer CCNP. Quando nós terminamos o CCNA,
eu praticamente já estava quase a terminar o CCNP. Portanto, foram as duas coisas ao mesmo tempo. E pronto, então eu projetei, ou seja, não foi algo projetado, né? Não foi algo projetado, foi algo simplesmente que eu comecei a ver em termos de mercado, ou seja, pelo menos nessa visão do mercado, eu conseguia ter pelo menos uma sintonia. Também não sei de onde vem esse tipo de sintonia, mas pronto, conseguia ter uma inclinação, quais são os melhores caminhos a seguir, né? E eu normalmente faço sempre uma avaliação, porquê disso, porquê não daquilo e por aí fora. Então foi por isso que eu escolhi mesmo o caminho da Cisco, porque eu sabia que no mercado não havia muitos profissionais. Os professores em si eram CCNAs, não tinham muita, mas naquela altura já eram chamados de deuses em networking em Angola. Então foi por aí. Acho que aquilo incentivou-me bastante. Eu identifiquei aqui vários aspectos. Tu falaste, por exemplo, que foi na altura que estava entrando no mercado da Unitel, então tem um componente de timing também aí que favoreceu. Tem a tua curiosidade, né? A tua inteligência e o teu entusiasmo também, a tua paixão pela eletrônica. E então, ou seja, a visão foi surgindo, ou seja, foi subindo, a cada degrau que subias conseguias ter uma visão mais... Recalculava toda a visão mais ampla, exatamente, e conseguia saber, depois de ter terminado o CCNP, eu trabalhava com alguém que ele por exemplo, é estrangeiro, né? E estava a fazer o CCI, portanto, eu também me perguntei por que eu não posso fazer o CCI, por que eu não posso chegar até lá. Quando fui ver as estatísticas, naquela altura só eram 16 mil CCIs no mundo, eu disse, não, também vou fazer o CCI. E daí começou uma nova etapa, né? Porque já era uma etapa mais séria, porque o CCI já é uma posição diferente do CCNP e tens que ter mesmo comprometimento com o CCI. E foi quando, não sei se te lembras, em 2008 eu ganhei a Bolsa Internacional da AINI, da Internet Expert, que é a empresa de formação profissional, ou seja, pelo menos a número 1 do mundo, né? Nos Estados Unidos, exatamente. Ganhei a bolsa e logo que eu ganhei a bolsa já não me viste na universidade, eu desapareci logo, fui fazer formação nos Estados Unidos e por aí fora, portanto tinha mesmo de alocar o meu tempo para o CCI, e isso foi mais ou menos mais 1 ano e meio, 2 anos, em que tive focado só mesmo CCI, fechado no quarto, a fazer laboratórios de 9 horas, porque as provas são 9 horas, ou seja, 8 mais 1 hora do almoço, e tinha mesmo que ter, ou seja, alguém que faz uma prova de 8 horas, depois já mais tarde já não tem mais tempo para fazer nada, é só para descansar, exatamente. Então, portanto, vida social zero, exatamente. Naquela altura, estamos a falar por aí dos 20 aos 22 anos, desapareci mesmo do mercado, da vista de qualquer pessoa, e só tinha mesmo tempo para fazer laboratórios. Na minha vida era laboratório, até quando eu passei o exame com 22 anos, e por acaso nesta de passar o exame eu fui o mais jovem em África, pelo menos com 22 anos, fui o primeiro CCI com 22 anos, e aqui na África a tecnologia chega sempre mais tarde, então tive com 22 anos e sem experiência de trabalho. Certo. Portanto, eu passei na minha primeira tentativa o Open Ended Question e o exame final, e pronto, foi para mim foi uma grande alegria por ter passado na primeira tentativa, porque primeiro, em termos de custos, reduziu meus custos, não tinha que voltar para os Estados Unidos e refazer o exame, fiz uma única vez e passei logo no exame. Isso é As pessoas que estão do mundo das techs estão a ter uma percepção, as pessoas que estão fora estão a ter uma percepção diferente, mas só para alinhar todo mundo, não se deixem levar pelo tom de voz de Jereu. Todas as vitórias que ele está a descrever que ele teve são muito grandiosas, especialmente na altura em que elas aconteceram. Se fosse hoje em dia que todo mundo tem acesso
ao conhecimento, todo laboratório. Hoje em dia tudo já é virtualizado, na altura tens que ter. Exatamente, hoje em dia já conseguimos ir para fora, trazer equipamento, encomendar facilmente. Antigamente era uma luta. Certo. Então, a altura em que ele conquistou isso também ditou, sim, multiplicou por 10. 2006, né? Exato, multiplicou por 10 o peso das conquistas que estamos aqui a mencionar. Deixa eu te perguntar, estamos quase a fechar já. Deixa eu te perguntar. Metas. Eu acho que profissionalmente alcançaste, né? Acho que estás muito perto daquilo que queres chegar um dia, mas ainda há muita coisa que queres conquistar e financeiramente também. Eu sei que estás estável financeiramente, mas tens uma meta, tens um número que queres alcançar, ainda estás a caminhar nessa direção. Como é que é na tua cabeça? Exato. Eu, este mês faço 10 anos de CCI, certo, em que há a possibilidade de passar para eméritos. Por exemplo, já não acompanho a tecnologia assim como acompanho o CCI, mas passo para eméritos e não passo a fazer exames de recertificação, porque os exames são recertificados a cada 2 anos. Portanto, em termos profissionais, eu sempre pus na cabeça que depois de 33 anos eu vou parar de ser muito técnico e passar a gerir técnicos. Certo. Então, portanto, eu já comecei na parte de gestão com os 25 anos, tive que ser mesmo empurrado por causa do skill, depois para passar conhecimentos e por aí fora, mas aos 33 anos, que é daqui a pouco também, vou passar mais a fazer na parte da gestão de negócios e por aí fora, mas olhando sempre também na parte técnica, né? Ou seja, passar para esse caminho. Portanto, eu hoje em dia tenho feito mais formações em termos de gestão. Estamos a falar de ITIL, TOGAF. TOGAF é uma framework em termos de enterprise que é muito importante, e daqui a algum tempo vou passar para o PMP, que é o Project Manager, exatamente. Depois passo para a gestão de executivos, né? MBA, aqueles MBA executivo e por aí fora, na London Business School, por exemplo, é uma das coisas que eu estou agora a ver em como passar para essa parte, né? Em termos financeiros, pronto, não há que reclamar, né? Não tem muitas, não estou onde gostaria de estar, mas onde estou mais que suficiente, né? Sou autossustentável, faço o meu próprio salário do meu pessoal, e pronto, é assim é que é. E isso é que dá vida àquilo que é o nosso projeto. Portanto, em termos financeiros, pronto, não há muito que se comentar, né? Ok. Já fala-nos da NetSpace, já estamos assim a falar um bocadinho aqui, um bocadinho ali, mas fala-nos dos serviços principais e aonde é que as pessoas quais são os canais de comunicações principais para potenciais clientes, pessoas que querem saber mais sobre a empresa. A NetSpace é uma empresa de telefonia, ou seja, é um operador de serviços fixos, onde também temos a vertente de telefonia e de VSATs. Nós oferecemos estes dois, ou seja, temos, além da licença base, também temos a licença de telefonia e de VSAT. São três licenças que englobam aqui o projeto. E nós estamos muito virados a corporate, né? Ou seja, nós não estamos virados a end users, estamos virados para empresas, e nessas empresas nós oferecemos 4 serviços bases, que primeiro é a conectividade, estamos a falar de internet. Depois temos a parte de VPNs, que é redes seguras, VPNs é MPLS, rede segura de escritórios, ou seja, de uma única empresa com várias filiais. Depois temos a parte de hosting, em que nós fizemos alguns serviços na cloud, como fizemos hosting de e-mails, de websites, storage as a services. Também fizemos alguma parte de colocation aqui mesmo no nosso data center. E depois temos também a parte de voz. Na parte de voz nós oferecemos 3 tipos de serviços. O primeiro é
é o SIP User, que são os telefones normais, ou podemos pôr num telefone físico ou num aplicativo. Nós temos um aplicativo próprio da RedSpace nos smartphones, em Androids e iPhones, e pode também ser instalado no iPad, se for necessário. E também temos outra parte que é o SIP Trunk. O SIP Trunk é para as empresas que já têm um sistema de telefonia e querem simplesmente um acesso à PSTN, à parte de voz, né? E depois temos também um outro serviço que é Cloud PBX, né? Há clientes, por exemplo, um escritório, por exemplo, eu dou sempre esses exemplos, que todo advogado, que é só, ninguém percebe de telefonia, ninguém percebe de absolutamente nada e quer ter um sistema de telefonia interna e que tenha um auto-attendant, ou seja, uma secretária para atender o telefone, do tipo bem-vindo à escritório de advogado XYZ. Portanto, nós colocamos um serviço na cloud, ou seja, um PBX na cloud, e demos simplesmente os telefones a esse escritório. Portanto, esse é para negócios pequenos e que não têm muito, ou seja, a capacidade de comprar um PBX, né? E telefone. Portanto, essas empresas cobram-se um FII mensal que não é muito, não é assim para ir além. Portanto, então esse FII ele vai amortizando o sistema da cloud. Um FII mensal, exato. E pronto. Os canais de comunicação? Não percebi, desculpa. Canais de comunicação, sites, e-mail de contato? Pronto, o primeiro meio de comunicação, pronto, nós temos o nosso website já está em construção, mas tem todos os contactos necessários para poder chegar, e nós respondemos sempre, no máximo 15 minutos tem sempre uma resposta, tem sempre uma resposta dos nossos operadores para os clientes, né? E também tem a parte nós temos aqui um mini call center, vamos chamar de mini call center, né? Em que nós gerimos aqui as chamadas que chegam e por aí fora, e que nós, se forem chamadas não atendidas, conseguimos retornar, e esse PBX da Cisco, como pode ver, portanto está integrado com o nosso CRM, e o nosso CRM consegue, por exemplo, detectar que o cliente X fez uma chamada, um call-in, e nós podemos depois fazer um call-out para o cliente, saber e acompanhar o cliente nas necessidades, exatamente. Então, netspace.co.au? .co.au, exato. Então... Sim, e em termos de cobertura, né, nós, na parte de VSAT, nós estamos em na região toda, ou seja, em todo o país, um pouco também do Congo, ali naquela zona, portanto, por causa da cobertura do satélite. E em Luanda nós oferecemos, em termos de conectividade, oferecemos nos meios de micro-ondas e fibra óptica, né? Temos mais ou menos coberto Luanda, mais 45% a 55% da cobertura de Luanda, mas em zonas empresariais, né? Nós não nos focamos muito em zonas residenciais, por exemplo. O Quilamba, por exemplo, nós não focamos muito nessa zona. Há um produto que vamos lançar especificamente para essa zona, para poder competir com 4G, né? Nós estamos a pensar no hotspot, a versão 2, que é o 2.0, exatamente, vamos lançar para essas zonas, porque há muita carência em termos e o custo, em termos de cobertura do 4G, e o custo do 4G também é muito caro. Portanto, nós queremos oferecer um serviço que seja à medida do bolso das pessoas, né? Dos usuários, nessas zonas entre Quilamba, ou zonas que tenham muito um aglomerado de residências ou usuários, que podemos ter rentabilidade nessas zonas. Eu quero saber das tuas redes sociais, caso alguém queira precisar da tua mentoria, quiser saber mais sobre o geral como pessoa, não, falamos da empresa agora como pessoa, as redes sociais. Pronto, eu estou quase em todas as redes sociais, né? E também é muito fácil me contactar, né? Pelo Google, por exemplo, Gerriel Atienza, poderá aparecer toda a informação minha, está toda lá publicada. E também as redes sociais em que estou associado, né? Estou associado em Facebook, Gerriel Atienza,
LinkedIn, Gerel Atienza, e Twitter, Gerel Atienza, pronto. Fica muito mais fácil, porque é o seguinte, eu consegui transformar o meu nome numa marca. Por exemplo, eu vou em fóruns, né? Fóruns lá fora. Há, por exemplo, pessoas que me perguntam: tu és o Gerel Atienza? Pronto, não associam com a pessoa e por aí fora, mas a pessoa consegue saber, por exemplo, quem é o Gerel Atienza, por causa do concurso internacional em 2009, portanto, aquilo teve uma abrangência em termos de marketing a partir dos Estados Unidos, que fez bem essa campanha, né? Fez bem essa campanha. A Cisco também ajudou um pouco na divulgação, ser o primeiro angolano, e o pai estava a sair aí das guerras e não tinha ido daquele então, paradigma de guerra. Exatamente, ver um CCE a nascer logo depois de... A forma como vem Angola de fora, às vezes ainda depois de 7 anos de paz, nasce logo um CCE, então temos que incentivar esse camarada. A Cisco também estava para vir, ou seja, eu estava cá para fazer até formas de como entrar no mercado e estabelecer o seu negócio. Portanto, então fui usado, ou seja, eu digo sempre, o CCI é sempre usado como marketing guy para os projetos da Cisco. Então, nessa que fui usado exatamente, e aproveitei também, já que o empurrão, e fiz esse nome, Gerel Atienza. Hoje em dia há muita gente que conhece quem é o Gerel Atienza. Eu já fui mesmo cá em Angola, apresentam-me, esse é o Gerel. Mas não associam com quem é a pessoa, mas sou o Gerel, tu és o Gerel, e por aí fora, pronto. Então nas redes sociais é Gerel Atienza e pronto, conseguem facilmente encontrar. Ok, boa. Gerel, isso é tudo que eu tenho da minha parte, não sei se queres adicionar alguma coisa. Pronto, em termos profissionais, né, para poder ajudar a nossa família em termos de tecnologia das TICs, né? Gostaria de dar alguns conselhos principalmente aos estudantes, né? É ali onde eu foco mais, porque são essas pessoas que precisam de um acompanhamento, né? Que sigam, ou seja, considerem sempre algum tempo para poder estudar, ou seja, para poder fazer uma certificação internacional, porque fazer só a universidade não basta, ou seja, tem que ter outras valências para além da universidade. A universidade é a base. A base é um certificado que mostra que tu fizeste a base, mas depois da base existem outras coisas, outras tecnologias, outros, como digo sempre, outros problemas a se resolver, em que a base não nos ensina como lidar com esses problemas, por exemplo. Por isso é que vêm as certificações, são práticas, rápidas, mas com muitas valências em termos do ciclo de vida de um IT. Portanto, então, aconselho ao pessoal das TICs a fazerem certificações, porque o nosso país precisa de pessoas certificadas, né, pessoas certificadas em programação, por causa das clouds, pessoas formadas em security, porque as clouds são inseguras e tem que ter um security guy, as pessoas de conectividade, porque as clouds e security têm de ter conectividade para funcionar e por aí fora. Portanto, então aconselho o pessoal a fazer todas essas valências, seguir um certo caminho, sem preocupar muito com o que o outro está a fazer ou deixa de fazer. Seja um bom profissional no ramo e faça o seu nome valer neste caminho, e daí terá mais sucesso profissional do que olhar por muitas vertentes. Porque há muita gente que às vezes me pergunta e não sabe muito bem como é que se vai posicionar em termos dessas tecnologias todas. Portanto, tenta fazer uma escolha porque o outro fez, o outro deixou de fazer, por aí fora. Não. O mais importante é seguir um caminho e daquele caminho fazer com que os outros também sigam o mesmo caminho. Portanto, esse é o meu conselho para palavras, as considerações finais em termos de profissionais, que gostaria de contribuir com a malta que está agora a entrar nesse ramo. Ok. Gerel,
muito obrigado. Obrigado. Eu vim com uma intenção inicial, certo. E voltei com as mãos cheias, muito mais do que eu pedi inicialmente. Agradeço aí o teu tempo, né? Teres reservado aqui essa hora para estar connosco. Tenho sempre tempo para ti. Aliás, tu és como meu irmão e nos conhecemos desde os 12 anos. Portanto, é isso aí. Né? Não é por agora. Ou seja, ainda bem que somos cá vizinhos. Portanto, podes cá passar quando quiser. Estamos aqui abertos. E pronto. Eu vou seguramente passar, assim. Agradeço aí por manter as portas abertas. Já. Exato. Obrigado. Então, mas agradeço também em nome da nossa comunidade. Tu deixaste aqui aspectos profissionais, políticos, econômicos, visão, mentoria. Ou seja, cobriste uma wide range of aspectos que vão ajudar muita gente. Não é? Então, eu agradeço pela comunidade também. Pelo investimento de tempo que fizeste ao nosso canal no YouTube e pronto, acho que as pessoas vão conseguir usar a tua experiência, né, que deixaste aqui da melhor maneira. Obrigado. Pessoal, agradeço o vosso tempo também, um abraço grande, obrigado por terem ouvido até o fim. Muito obrigado a todos, muito obrigado por terem acompanhado e obrigado, Tarcísio.